2, 1, gravando. Vou falar sobre o São Paulo e essa mudança, né, de datas da Copa do Brasil e do Brasileiro que acabou influenciando outros clubes no Brasileirão. E o São Paulo está sendo também ali atingido diretamente. O jogo contra o Vasco, que seria no fim de semana após a data FIFA, né, agora passa a ser logo em seguida da data FIFA, dia 16. E o São Paulo, além de não ter o Morumbis, também tem os seus jogadores convocados, né? Jogadores ali como o Bobadilla, como por exemplo o Jamal Lewis, que vão servir as suas seleções, e o retorno fica difícil, aí desfalcariam o São Paulo nessa questão. Eu quero trazer alguns detalhes, inclusive os estádios que o São Paulo está pleiteando já nos bastidores para mandar esse jogo contra o Vasco. E vou falar também de uma contratação do Corinthians. O Corinthians contratou um jovem jogador canadense, mas para o time sub-20. Eu vou trazer um pouco dos bastidores dessa contratação do meia Jesse Costa, de 19 anos. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Não esquece também de usar o nosso cupom, que é o cupom da Centauro, Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos. Vai lá, o QR Code está aí para vocês, e tem também o link na descrição do vídeo. Aproveita as ofertas e ainda ganha desconto com o nosso cupom aqui na nossa parceirona, que é a Centauro, beleza? Bom, essa história tá dando o que falar, né? Não só os times envolvidos na Copa do Brasil, né? No caso o Vasco e o Corinthians, que foram até o STJD para reclamar da CBF dessa mudança de data, né? Ao invés do meio da semana, passa a ser Copa do Brasil no fim de semana, aí você tem Brasileiro no meio da semana, que, né, o Flamengo teria os seus jogadores voltando das suas seleções, inclusive brasileira no caso, né? No final de semana com descanso, e aí jogaria um brasileiro, né, que praticamente o Flamengo não quer olhar para o título ou abre mão, né, com essa atitude de pedir a mudança de data, focando na Copa do Brasil, que seria o jogo da volta contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso reverberou também nos times do Brasileirão. No caso, São Paulo vai ter o jogo, não vai ter mais o jogo no fim de semana contra o Vasco, né? Teria o jogo contra o Vasco no meio da semana, dia 16, está marcado, já está na tabela do Brasileirão, dia 16, e aí vai ter que buscar um estádio também, além da questão dos jogadores que são convocados com frequência. No caso de Jamal Lewis, aí já até uma viagem mais longa, né, se você for pensar, né, Europa e tudo mais, e o Bobadilla para a seleção do Paraguai, disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. Então, além da perda ali esportiva dos jogadores, né, você tem também a questão de buscar um estádio. Então, o São Paulo já está pleiteando nos bastidores 3 estádios. Primeiro, né, Brinco de Ouro, Vila Belmiro e também o estádio em Ribeirão Preto, o estádio do Botafogo. A questão do estádio do Botafogo é muito pela relação que o São Paulo tem com o Adalberto Batista, que já foi, inclusive, diretor executivo do São Paulo, e hoje ele é um dos investidores do Botafogo. A Vila Belmiro, porque o gramado é bom, é perto para o torcedor ir, né, descer para a Baixada Santista 1h, 50 minutos, e também tem uma boa relação. Quando o São Paulo jogou lá na Vila Belmiro, contra o Bragantino, né, se eu não me engano. E também o Brinco de Ouro da Princesa, porque Campinas também é rápido para você chegar, um pouco mais de 1h. E o São Paulo ouviu muitos elogios do Palmeiras em relação ao gramado do Brinco de Ouro da Princesa. O Palmeiras tem mandado seus jogos lá quando tem shows no Allianz Parque. Então são esses 3 estádios que o São Paulo está pleiteando já nos bastidores. Lembrando que, poxa, André, não pode jogar em Brasília como jogou, ganhou o clássico no fim de semana. Nessas últimas 10 rodadas do Brasileirão, não pode jogar fora do estado de São Paulo. Você tem que jogar no seu estado, no caso São Paulo, no seu estado, o estado de São Paulo. Então, há o regulamento da competição que não permite você mandar jogos, por exemplo, sei lá, Arena da Amazônia, quero mandar na Arena da Amazônia, quero ir para Belém, no Mangueirão. Não pode vender mando de campo para fora. Você pode até jogar num estádio, mas que seja dentro do seu estado. Então, por isso, o São Paulo já está se mobilizando, procurando esses estádios para ver se manda esses jogos, esse jogo especificamente, né, contra o Vasco, já que na data de 16, o São Paulo imaginava que ia folgar, já que não está na Copa do Brasil. Tem ali a questão do Morumbi está sendo ocupado pelo Bruno Mars nos shows, 6 shows, né, que vai fazer aqui em São Paulo, começando inclusive neste final de semana. E aí, qual desses 3 estádios o São Paulo pode mandar o seu jogo contra o Vasco e que não prejudica tanto? Deixa nos comentários aqui. O Corinthians segue no mercado, mas contratou um jogador, ou está contratando um jogador para
o sub-20. Jesse Costa, 19 anos, inclusive teve passagem pelo Wolfsburg da Alemanha, um meia, um jogador que eu vi algumas imagens ali no YouTube, um jovem jogador, e a direção do Corinthians me disse que essa contratação é para o sub-20, é para a base, né? Um jogador que chega para o sub-20 ali, final de temporada, né? Temporada no caso brasileira, o jogador pode disputar a Copa São Paulo e no time principal, obviamente, tem jogadores de 19 anos que hoje são realidades, né? Dentro dos clubes na Série A do brasileiro, por exemplo, e tal. No caso dele, se desempenhar bem na base, se desempenhar bem, por exemplo, numa copinha, pode, por que não, reforçar o Corinthians de repente num Paulistão, por exemplo, ser uma opção ali no Campeonato Paulista? Pode, mas isso, claro, depois da chegada dele, dos primeiros jogos, do desempenho, mas num primeiro momento a contratação é uma contratação para as categorias de base, para o sub-20, um jogador que é canadense, né? Um jogador que vem até de um mercado diferente, 19 anos, está chegando aí para o Corinthians. Gostaram? Deixe seus comentários aqui e não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. É nóis!